A Meta acabou de ter o trimestre mais lucrativo da sua história, só que na mesma semana demitiu 8.000 pessoas. Esses dois fatos, eles não se contradizem, muito pelo contrário. É justamente aí que mora o ponto mais importante de uma grande empresa e que as pessoas não entendem direito. Imagina você acordar um belo dia, abrir seu e-mail e descobrir que você não faz mais parte de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Agora imagine isso acontecendo com 8.000 pessoas ao mesmo tempo. Pois é, isso aconteceu em maio de 2026. A dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, ela iniciou uma nova rodada global de demissões que atingiu cerca de 10% da sua força de trabalho. Isso é muita coisa. Só que olha só, antes da gente entrar de cabeça nessa análise, se você curte esse tipo de conteúdo que pega um pouco de notícia e destrincha o que está por trás dela, eu quero que você faça duas coisas rápidas aqui para mim. Deixa o seu like, que ajuda esse vídeo a circular, a alcançar mais pessoas, e me segue nas redes sociais, me segue aqui no YouTube, me acompanha no YouTube também, no Instagram. Meu Instagram é @macelista. A justificativa oficial da Meta para os cortes foi reduzir custos, reorganizar a operação e priorizar o investimento em inteligência artificial. Só que existe uma pergunta que as pessoas não estão fazendo com profundidade. Será que essa história é mesmo sobre inteligência artificial? Porque essa não é a primeira vez que a Meta faz um corte tão grande assim. Em 2022, a empresa já tinha anunciado a demissão de 11.000 funcionários para uma primeira onda de um ciclo de reestruturação, que somente em 2022 e 2023 eliminou mais ou menos 21.000 postos de trabalho. Naquela época, em meio a uma crise de custos e queda de receita publicitária, a aposta bilionária, na verdade, naquele momento era outra. Naquela época, a palavra mágica metaverso, agora a palavra mágica é inteligência artificial. E talvez o padrão seja o mesmo. Quando a narrativa do futuro é bonita demais, é porque o presente está ficando talvez um pouco caro. Essa é a tese desse vídeo. A Meta não está falindo do caixa, de forma alguma, mas ela está falindo no modelo que trouxe ela até aqui, e eles precisam pivotar esse modelo, senão a coisa vai parar de funcionar. Nos próximos minutos eu vou te mostrar 3 coisas, o que realmente está por trás desses cortes, porque a leitura fácil de que a IA está roubando os empregos, ela é uma leitura incompleta. E o que isso tudo significa para você, principalmente se você trabalha com marketing digital, conteúdo e tecnologia. Então vamos começar pelo fato. A notícia ela é pesada. A Meta iniciou uma rodada global de demissões que afeta aproximadamente 8.000 funcionários. Os cortes fazem parte de uma reestruturação para priorizar a inteligência artificial. Cerca de 7.000 funcionários estão sendo realocados para iniciativas de IA dentro da própria empresa. Só que tem um número que circulou bem menos, mas que também muda o tamanho dessa história. Além das 8.000 demissões, ela também cancelou 6.000 vagas que estavam planejadas a preencher, vagas que simplesmente deixam de existir. Então a conta real de acolhimento não é de 8.000, é algo perto de 14.000 posições a menos numa grande empresa. E isso te diz uma coisa muito importante, não é um ajuste pontual de RH, é um redesenho estrutural. Quando uma empresa desse tamanho corta 8.000 pessoas e ainda paga outras 8.000 potenciais contratações, isso não é uma notícia, isso é um sinal de mercado que você precisa olhar para ele com atenção. Porque uma demissão em massa dentro de uma Big Tech quase nunca significa apenas redução de custo, ela costuma revelar uma troca de prioridades, e a troca aparece clara. A leitura mais óbvia dessa notícia é a seguinte: a IA está substituindo pessoas. Sim, existe uma parte de verdade nisso. Só que a frase a IA substituiu 8.000 pessoas talvez seja simples demais. O que está acontecendo é muito maior do que isso. A IA virou uma justificativa empresarial quase perfeita para 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, cortar custos sem parecer apenas uma crise. Segundo, agradar investidor com uma narrativa de eficiência. E terceiro, realocar dinheiro para uma próxima grande aposta tecnológica. E aqui é o ponto que eu quero chamar a sua atenção. Quando uma empresa diz, estamos demitindo para investir em IA, a manchete parece futurista, parece inevitável, parece que a empresa está se modernizando, mas também pode esconder uma pergunta que incomoda. Por que uma empresa tão grande precisa fazer cortes tão agressivos para financiar o futuro?
E é aqui que eu preciso ser justo com o outro lado desse argumento. Parte desses cortes é sim substituição direta. Seria desonesto da minha parte falar para você ou negar qualquer coisa diferente disso. Só que tem um detalhe que essa leitura não explica. Se fosse só eficiência, só a IA fazendo o trabalho de forma mais barata, a empresa estaria economizando dinheiro. E não é isso que está acontecendo. A Meta está diminuindo e gastando mais, muito mais. Ou seja, esse paradoxo não é uma leitura tão simples de você fazer. Se a IA é só uma forma de cortar o custo, por que a conta da Meta está explodindo? É para esse número que a gente precisa olhar agora. Antes, deixa eu organizar uma coisa aqui. Por que essa parte é tão importante? Presta atenção aqui comigo. Tem uma frase que viraliza fácil. A Meta está falindo. Eu preciso dizer com todas as letras. Financeiramente, isso não é verdade. A Meta não é uma empresa quebrada. No primeiro trimestre de 2026, ela reportou 56 bilhões de dólares de receita, um crescimento de 33% em relação ao ano anterior, 22 bilhões de dólares em lucro operacional. No ano inteiro de 2025, a receita foi quase de 201 bilhões de dólares, com crescimento de 22% ao ano. Uma empresa que terminou 2025 com praticamente 81 bilhões de dólares em caixa e aplicações. Então não, a Meta não está falindo no sentido tradicional, ela está extremamente lucrativa. Mas talvez exista um outro tipo de falência que está acontecendo, não a falência do caixa, mas a falência de um modelo. A Meta cresceu em cima de um modelo extremamente poderoso, capturar atenção, vender publicidade e controlar a distribuição social. Facebook primeiro, depois Instagram, depois o WhatsApp com todo o seu poder, aí vem os Reels, os Threads. Só que esse modelo enfrenta pressões cada vez maiores. E aqui não estou inventando nada. A própria Meta reconheceu nos documentos de risco que ela entrega para o mercado que enfrenta uma competição intensa por usuários, por engajamento e por anunciantes. Ela admite com todas as letras que alguns usuários, especialmente os mais jovens, eles estão passando tempo em produtos concorrentes e que isso pode afetar o seu negócio como um todo. Isso é enorme, porque a Meta não ganha dinheiro só porque ela tem aplicativos famosos. Ela faz dinheiro porque as pessoas passam tempo dentro do seu aplicativo. Porque o sistema transforma o comportamento em publicidade altamente segmentada. Se o comportamento das pessoas mudar, o modelo começa a romper. Se os jovens passam mais tempo em outras plataformas como o TikTok, o modelo quebra. Se a busca da informação migra para IA, o modelo quebra. Se a publicidade fica mais cara e menos previsível, o modelo quebra. Então talvez a Meta não esteja falando apenas de liderar na IA. Talvez ela esteja tentando não ser engolida pela própria interface da internet. E aqui que vem um número que explica tudo isso. A Meta não está só brincando de IA, ela está colocando dinheiro de verdade numa escala brutal. Em janeiro, ao divulgar os seus resultados de 2025, a empresa disse que esperava gastar entre 115 e 135 bilhões de dólares com investimento de capital em 2026. Já era um número absurdo, um número realmente muito alto, mas preste atenção no que aconteceu depois. 3 meses depois, o resultado do primeiro trimestre, a Meta revisou esse número, só que revisou para cima. Na nova faixa, ela colocou até 145 bilhões de dólares de investimento. Em um único trimestre, a empresa aumentou a própria aposta. Para você ter uma dimensão do que é isso, em 2025 esse investimento de capital foi de cerca de 72 bilhões de dólares. Para 2026, a projeção chega a 145 bilhões, praticamente o dobro em um ano. Então isso não é contratar meia dúzia de engenheiros para fazer um chatbot, não. Isso é data center, é servidor, é energia, é chip, é infraestrutura, é modelo de pesquisa, aquisição de talentos. É uma corrida contra o Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic, Apple, Amazon e dentre outras. É uma guerra de capital, que tem uma regra cruel. Mesmo uma empresa gigante precisa escolher aonde ela vai colocar dinheiro. Quando o orçamento da IA explode, alguma coisa precisa encolher. E é nesse caso, uma das coisas que está encolhendo é a força de trabalho tradicional. Você entende que tem muito mais coisa por trás? Agora, repara num detalhe da linguagem. Toda demissão de uma Big Tech, demissão em massa, ela vem embalada de palavras bonitinhas. Eficiência, reorganização, foco, prioridade, agilidade, menos burocracia, mais inovação.
Pois é, a tradução empresarial muitas vezes ela é muito mais simples. Precisamos contar o que não parece essencial para sustentar a própria aposta. Isso não quer dizer que a empresa esteja mentindo, significa que a narrativa oficial é só uma camada dessa história. É parte da verdade, mas não a verdade como um todo. A camada visível é: estamos investindo em IA. A camada mais profunda é: o custo de competir no futuro ficou tão alto que até uma das empresas mais lucrativas do mundo precisa fazer cortes drásticos para proteger a sua margem, agradar o mercado e acelerar a sua transição. E é aqui que essa história deixa de ser sobre a Meta e passa a ser também sobre você. Fica comigo que agora vai ficar interessante. Nesse caso, antecipa uma conversa que vai chegar a todas as empresas. A pergunta não vai ser apenas: a IA consegue fazer o meu trabalho? A pergunta vai ser: a empresa ainda precisa da mesma quantidade de pessoas para operar do jeito antigo? Qual é o novo jeito de operar? E aqui muda tudo. As funções mais vulneráveis não são só as mais simples, são também as que ficam em camadas intermediárias, burocráticas, repetitivas, áreas administrativas, gestão intermediária, suporte de primeira camada, análise básica, conteúdo genérico, funções que dependem mais de execução do que de julgamento. Mas tem um ponto importante: a IA não elimina apenas emprego, ela muda o tipo de profissional que a empresa quer manter. As empresas passam a valorizar mais quem consegue operar tecnologia, quem toma decisão, interpreta dados, cria estratégia para gerar resultado, menos dependência de estrutura. E aí eu quero trazer para o nosso mercado, para o mercado do marketing digital e para o marketing de conteúdo. Se uma empresa como a Meta está redesenhando a estrutura para sobreviver à próxima fase, o que você acha que vai acontecer com uma agência, com social media, com gestor de tráfego, com copywriter, com designer, com infoprodutor generalista, com você que é produtor de conteúdo? Pois é, o mercado de marketing também vai passar por uma grande limpeza, não porque o marketing vai acabar, mas porque o marketing operacional genérico e substituível vai perder o seu valor. O que fica frágil nesse momento? Social media, que só agenda post, o copywriter, que só escreve ou reescreve uma fórmula, o gestor de tráfego, que só aperta botões, o designer, que só replica um template, o dono de agência, que só entrega volume, o criador, que depende só de viralização. O que é que fica mais valioso nesse momento então? O diagnóstico de mercado, a leitura de comportamento, a construção de uma boa oferta, a estratégia em si de aquisição, o criativo com ângulo forte, a opinião, o conteúdo com ponto de vista, o uso da IA como uma direção estratégica, análise de dados, construção de comunidade, uma autoridade real. Ou seja, a IA não vai matar o marketing digital, ela vai matar o marketing digital dos preguiçosos. E aí tem uma última camada dessa história e talvez a mais importante de todas. Existe uma guerra maior acontecendo por trás dessas demissões, e ela não é só por chatbot, é a guerra para definir qual vai ser a próxima interface da internet. Pensa comigo, durante muito tempo, a interface dominante foi redes sociais. Você abriu o feed, descobriu o mundo, depois veio a busca, o Google tomou parte dessa atenção, né? Então ele encontrou ali uma resposta direta. Só que a gente está entrando numa fase em que a interface pode ser outra coisa. A IA conversacional, ela já é forte, já é muito grande, ela é um assistente pessoal, um óculos inteligente que te ajuda a enxergar o mundo de uma forma diferente, um agente autônomo, uma combinação de tudo isso. A Meta sabe de tudo que está acontecendo e a próxima interface precisa ser dela. Se não for, ela vira dependente de outras empresas. Então é bem aqui que está o foco e isso passa a ser um pouco perigoso, porque quem controla a interface controla a atenção, quem controla a atenção controla os dados, quem controla os dados controla a publicidade e quem controla a publicidade controla o dinheiro. Então a Meta não está investindo em IA só porque IA é uma tendência, ela está investindo porque se perder essa corrida, pode perder o centro do comportamento humano no digital. Deixa eu organizar tudo isso então para você agora em uma síntese. A história superficial é: Meta demite 8 mil para investir em IA. Agora vamos na história emocional. A IA está roubando seu emprego. Agora vamos na história financeira. A empresa precisa controlar o custo enquanto aumenta brutalmente o investimento em infraestrutura. E aí a história da estratégia, que é o que realmente importa, é: a Meta está tentando trocar o motor do avião em pleno voo. E ela ainda gasta muito dinheiro com publicidade, mas precisa financiar uma nova plataforma antes que outra empresa o faça numa camada mais profunda que ela. Foi assim que surgiu o metaverso e é assim agora com a inteligência artificial.
A diferença é que dessa vez a aposta é um pouco mais concreta. A IA tem uma adoção real, um impacto operacional imediato. O metaverso em 2022 não tinha nada disso. E é por isso que eu volto à frase central desse vídeo. A Meta não está falindo como empresa, mas ela está perdendo um modelo gigante que não pode ser o modelo do futuro. E olha só essa diferença. Quando uma empresa pequena demite, geralmente é falta de caixa. Quando uma empresa gigante que lucra tanto dinheiro demite pessoas, não é falta de caixa, pode ser outra coisa, pode ser na verdade medo estratégico ou pura estratégia de crescimento. Medo de ficar lenta, medo de perder a próxima plataforma, medo de ver uma atenção migrar, medo de virar uma empresa rica, gigante, mas que está focada no modelo velho. E é por isso que essa notícia importa muito para você. Não porque 8.000 demissões seja só um evento corporativo, mas porque elas mostram que a nova economia digital vai muito além do que a gente está vendo. Ela é muito mais automatizada e ela, consequentemente, ela é muito mais cara e seletiva. O futuro não vai ser premiar quem só trabalha mais, vai premiar quem entende para onde esse jogo está indo. E é por isso que você está aqui assistindo esse vídeo comigo até esse momento. É exatamente sobre isso que eu quero que você foque agora, na sua leitura. A Meta está fazendo uma jogada visionária ao cortar custos e investir pesada em IA, ou ela está mascarando uma coisa muito mais profunda do que o próprio modelo de negócio dela? Comenta aqui embaixo qual que é a sua visão sobre isso. Bate um desespero, bate preocupação? Eu quero a sua análise. E se esse vídeo te fez enxergar a notícia de um jeito diferente, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque toda semana eu pego um caso desse e eu destrincho aqui, vou a fundo, te ajudo a enxergar sobre uma outra ótica. A gente se vê no próximo vídeo.